Fala galera, aqui é o Salcio, estou trazendo para vocês mais um Saiu e Você Não Viu. Dessa vez, Resident Evil Remastered Remake HD. Resident Evil. Desenvolvido e distribuído pela Capcom, o jogo é uma reconstrução do clássico de 1996, que foi lançado para PlayStation 1, que ressuscitou o gênero de survival horror e que sofreu muitas alterações. Como muitos já sabem, a série Resident Evil, ou Biohazard no original japonês, se tornou um gigante e teve diversos títulos de longa-metragens hollywoodianos. Ao contrário do que o primeiro título do filme indica, O Hóspede Maldito não é a melhor tradução, ainda mais se considerarmos a origem do jogo, que remete ao filme cult japonês de 1989, Sweet Home, ou Sweet Home, que seria Doce Lar, né? A brincadeira aqui foi chamar o jogo de O Mal Residente, ou O Mal que Habita, no caso, a mansão na qual se passa a história. Em 1989, o Sweet Home acabou se tornando também um jogo de terror. E adivinha quem que eram os responsáveis pelo título? Nada mais nada menos do que a Capcom, ou seja, ele serviu de protótipo e aprendizado também para a experiência de terror que estava por vir 6 anos depois. Uma outra franquia que reforçou muito o estilo do Resident Evil foi Alone in the Dark, em 1992, e criado pela Infogrames. Nela você era o investigador Edward Cornby, que investigava eventos paranormais e que eles remetiam aos horrores de H.P. Lovecraft. Para vocês terem uma ideia, a trilogia inteira do Alone in the Dark foi lançada ano após ano até 1994, dando tempo suficiente para a Capcom perceber que Resident Evil seria uma ótima jogada. Ou seria mesmo, né? O maior obstáculo do primeiro jogo foi o fato de que ele incluía cenas filmadas com atores, que assim como Need for Speed e Mad Dog McCree, eram um dos atrativos do PlayStation 1, como foram nos PCs nos anos 80 e 90, visto que cabiam perfeitamente na nova mídia, que era o CD. Jogos como Phantasmagoria, Seventh Guest e Voyeur utilizavam o chamado FMV, ou Full Motion Video, para contar histórias interativas. O grande problema é que apenas gravar isso já era oneroso o suficiente, então os atores em sua maioria eram de filmes B. A crítica sentou malho em Resident Evil, mas o público jovem adorou, porque por mais galhofada que eram as encenações, os gráficos e o terror investido no jogo já tiravam o sono. E assim nasceu um sucesso. Now, Captain Wesker, Jill, and myself, we don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. 6 anos depois, 8 jogos da série que já haviam surgido, e eis então que a Nintendo lança o remake para GameCube, dado pela Capcom como a experiência definitiva do jogo original, com visualização do estado físico do personagem através da linguagem corporal, né, uma coisa que já tinha se estabelecido desde o Resident Evil 2, uma mansão 70% diferente da original, muito mais conteúdo, como por exemplo a inclusão de personagens estabelecidos no próprio Resident Evil 2 e até mesmo no Code Veronica, 12 finais diferentes, e além de reforçar o alicerce, com o perdão da piada aí, né, de uma trama que envolve a filha do George Trevor, o arquiteto da mansão. E agora, quase 20 anos depois do lançamento do jogo original, essa versão definitiva chega remasterizada em HD para os consoles da nova geração e principalmente, como é o tema deste canal, para computadores. Para quem não conhece a história de Resident Evil, você joga com Jill Valentine ou então com Chris Redfield. No título original eles representavam respectivamente os modos fácil e difícil do jogo, mas nessa versão o nível de dificuldade é estabelecido por fora. Vai de very easy, easy até normal, depois você consegue destravar o modo difícil e depois o modo invisível, que os inimigos
é o Ghost ou Invisível, uma coisa assim, que os inimigos são invisíveis, né? Ambos os personagens são membros do Serviço Especial de Tática e Resgate, ou na sigla em inglês STARS, uma equipe sob jurisdição do Departamento da Polícia de Raccoon City. Inúmeros incidentes envolvendo canibalismo nas montanhas próximas da cidade acabaram aí fazendo com que a polícia acionasse essa equipe tática para investigar. O primeiro grupo enviado não retorna e aí uma nova equipe é enviada para investigar o que aconteceu. Daí, eles acabam encontrando a famigerada mansão Spencer, onde toda a trama se desenrola. What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Antes da gente continuar falando do jogo, vamos dar uma olhada aqui na parte das configurações para ver se o port dessa versão ficou de fato bom, né? Então vamos aqui, primeiramente, display lá em cima, né? A gente tem aqui a escolha do aspecto da tela, podendo ser o estabelecido widescreen 16:9 ou o clássico 4:3. Houve um trabalho impecável por conta da Capcom em conseguir incluir os objetos de primeiro plano animados aí através de filmagem para compor até melhor o enquadramento nessa versão do jogo. E vamos voltar aqui. Controles, né, os comandos. Os comandos podem ser com teclado e mouse, que são completamente remapeáveis. Eu até fiquei impressionado com isso. Além do mais, você pode jogar, obviamente, com o controle, né, que ele vai colocar aquele padrão do desenho do controle de Xbox, né, o controle Microsoft, vamos chamar de controle Microsoft. Tem duas pegadas aqui, o Type A e Type B. Né, o Type A é a mais clássica, vai lembrar mais o controle de PlayStation. Eu particularmente recomendo que você jogue com controle, até para ter uma experiência completa como a do original, né? Sem falar que é possível você escolher aqui a movimentação clássica, estilo tanque, né? Em que o personagem demora uma vida para girar o corpo, ou então a alternada que executa os giros muito mais velozes. A questão dos reflexos ficam tanto do posicionamento, né? Porque não é um jogo de reflexos, mas tanto do posicionamento quanto esse acréscimo de você fazer mais rápido os movimentos para desviar dos zumbis. Além do mais, é possível você ativar os novos itens defensivos, como as adagas e os tasers, de forma manual ou automática aqui. Beleza? Daí a gente tem brilho, né, padrão. Você pode ajustar ele pelo monitor ou pelo jogo, você que escolhe. Isso é legal, ter essa opção. Áudio. O áudio conta aí com só duas barras, né, uma de música e outra dos efeitos. Considerando que a versão remasterizada conta com uma trilha muito mais vasta que o original e que, bom, eu odeio economia de barras ajustáveis de som. Pelo menos uma barra de som geral e uma barra de diminuir o áudio dos cinematics teriam sido úteis, né? Languages, a gente tem uma diversidade bacana de languages. Só não tem português, infelizmente. Vamos lá, Video Settings, não tem aí uma variedade grande de configurações gráficas não. Mas pelo menos você tem a opção dos 60 quadros, né? Tá aqui. Que, aliás, quando você instala o jogo por padrão é 30, então se você tiver computador para isso, eu recomendo vir aqui trocar. Até porque muitas das pessoas compraram o jogo por conta disso, né? O jogo se vendeu por conta desse feature, né? A parte de anti-serrilhamento aqui,
são as mesmas configurações do Resident Evil Revelations. Me desculpem se vocês gostam do Resident Evil Revelations, mas foi horrível esse jogo. Essas configurações aqui, elas não causam tanto impacto não, tá? De FXAA até o A3HQ, que seria de High Quality, né? Vezes 3 High Quality, elas não fazem muita diferença na performance do jogo não. Vai fazer diferença se você colocar off. Se você desligar... Se você deixar entre off e o A3HQ, vai fazer uma diferença grande. Só assim que vai ser perceptível, né? Nem é tão perceptível se você estiver jogando em 1080p. Se estiver jogando em 1080, né, Full HD, não tem problema. Para uma melhoria maior, o ideal seria forçar aí um modo SSAA no teu painel de controle de vídeo. Só que esse jogo ele ainda não tem suporte para essas alterações, pelo menos no painel de controle da Nvidia, não sei como é no da AMD. E lembrando que ele não tem suporte, ele não é compatível com MFAA, tá? Que mais? Aí aqui tem Shadow Quality, né, que tá High, não tem muita opção, é só isso. Não tem Ultra, não tem nada disso. É Low, Medium, High, textura também Low, Medium, High. Considerando que essas coisas aqui vão afetar mais, no caso, os Full Motion Videos, que ficam quase que imperceptíveis em cima da renderização de fundo. E também nos personagens, né, mas de resto não vai mudar muito não. Daí a gente tem aqui a Auto Data Upload, que se você quiser, você pode... Eles têm um sistema bacana, né? Que você pode aqui ligar ou desligar uma integração que é com o site residentevil.net. Os jogos mais recentes, e eu acho que isso não inclui o 4, eu acho que é só o 5, o 6, o Revelations... Eu não sei se tem mais um... E acho que o próprio Resident Evil 1 de computador... ou Resident Evil... Bom, não vou lembrar agora, enfim. E o remake, eles estão lá na listagem. Lembra muito o mesmo sistema do Initiates, do programa Initiates do Assassin's Creed. É um lugar para você colocar lá, deixar os seus dados de progressão e comparar os resultados nos leaderboards online. Não é nada demais não. Mas é isso aí, vamos continuar falando aqui um pouquinho do jogo. Resident Evil é considerado por muitos o pioneiro no sucesso dos jogos de terror com sobrevivência, mas ao meu ver, tanto ele como Alone in the Dark eram jogos de terror com quebra-cabeças. A mansão inteira, inclusive no Alone in the Dark 1 tinha uma mansão também, né? A mansão inteira é um cubo mágico, esperando que você posicione as peças nos lugares corretos. E assim como um cubo mágico, são tantas cores que você pode levar horas nessa tarefa. O tempo médio para você zerar o jogo é de 5 a 6 horas. Se você souber o caminho legal, você consegue fazer em 4 horas. Se você for muito bom e sair correndo, você consegue fazer em 3 horas, rendendo aí alguns dos achievements disponíveis no Steam. E no caso dessa comparação, a diferença é que o cubo mágico não tenta ativamente fazer você perder. É um jogo em que o reflexo não é o ponto forte na hora de fugir dos zumbis, e sim o seu posicionamento por conta das câmeras e os seus ângulos cruéis, que facilitaram e muito o desenvolvimento gráfico de algo que teria sido inconcebível sem tal artimanha da renderização do cenário. É um jogo que o fato de você precisar salvar no memory card, né, como era antigamente no PlayStation, foi integrado à experiência ao limitar a posição dos pontos de save, como se fosse um grande RPG, né? Essa mesma limitação é vista em todos os itens do jogo, algo de um sucesso tão óbvio que foi repetido em Silent Hill, o jogo onde você errar um tiro merece um reset, começar de novo por ausência de munição para o último chefe. E tudo isso aumenta a tensão de um jogo que já é de terror, com corredores estreitos, inimigos impiedosos, num cenário onde você nunca sabe se usou a quantidade certa de cura, por exemplo. É por conta de todo esse engenho que o jogo foi muito mais do que uma simples reclamação de performance dos atores por conta da crítica. Mas por que os primeiros jogos da série eram tão bons e a partir do 4 o castelo de cartas desmoronou? Bom, na realidade foi uma manobra de risco. Embora aclamado, a Capcom teve vendas ruins com o remake e com até mesmo Resident Evil 0. Ambos exclusivos de GameCube e com a conectividade ruim, por exemplo, dos dois Resident Evil Outbreak
para PlayStation, a empresa começou a pensar que talvez a franquia tivesse perdido força e as pessoas não queriam mais puzzles e que o correto seria ir na direção da ação cinematográfica. Enquanto que o verdadeiro problema nas vendas do remake e do Zero foram o fato deles serem exclusivos de GameCube, algo que se repetiu também no Code Veronica pelo fato dele ter sido exclusivo de Dreamcast. Se eles tivessem sido vendidos no PlayStation de cara, talvez a mudança nunca teria ocorrido. O resultado é que Resident Evil 4 foi vendido em ambos os consoles, né, o GameCube e o PlayStation 2, e as vendas foram absurdamente... Nossa... E as vendas foram absurdamente altas. Na cabeça dos executivos, essa era agora a maneira de se produzir a franquia e não porque eles já tinham estabelecido uma fanbase enorme. Imagina se fosse essa a questão. De qualquer forma, o jogo teve aí o seu mérito e mais uma vez redefiniu um outro gênero, o dos jogos de tiro em terceira pessoa, com o seu visual por cima do ombro, como visto em Gears of War, no Batman Arkham Asylum, durante a utilização dos gadgets, Dead Space e até mesmo o Last of Us. A verdade é que esse port do Resident Evil Remastered está muito bom para PC, eu super recomendo. Tanto para quem quer um pouquinho de nostalgia, não jogou há muito tempo o original, quanto para os marinheiros aí de primeira viagem. A galera que já jogou a versão do GameCube pode não ver tanta diferença, a não ser a questão de você agora poder jogar o jogo em 60 quadros por segundo e widescreen. Mas fora isso, ainda assim é uma boa aquisição, porque a Capcom também decidiu não colocar um preço muito alto para o jogo. Ele está custando $20 pra gente, está custando uns 30 e pouquinhos, 39 se eu não me engano. Se você conseguir pegar um desconto legal, cai para 29. Se você não quiser pegar ele agora, você pode esperar, porque com certeza logo logo esse preço vai cair se as vendas não se provarem tão bem sucedidas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Saiu e Você Não Viu. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.